Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Deixa eu abrir essa tela maravilhosa, sensacional aqui para vocês, trazendo esse vídeo aqui esperto sobre a Constituição outorgada por Dom Pedro I. Você sabe muito bem que a primeira Constituição do Brasil, aquela que valeu, foi uma Constituição outorgada. Foi uma Constituição que foi imposta. Por quê? Porque ela não passou pelo trâmite democrático de votação que deveria ter acontecido, né? Como havia se prometido. Dom Pedro I disse que iria fazer a promulgação da Constituição, só que, como vocês já sabem, como vocês viram nos vídeos anteriores, Dom Pedro não o fez. Por quê? Porque estava tendo uma briga, uma treta entre os portugueses e os brasileiros, que eles não se entendiam de forma alguma, mas no final das contas, o fato é que a Constituição que estava sendo feita, os trabalhos estavam conduzindo para que se fosse feita uma Constituição que retiraria o poder concentrado das mãos de Dom Pedro. Então, Dom Pedro se aproveitou da situação da briga lá entre portugueses e brasileiros e fechou a Assembleia Constituinte naquilo que ficou conhecido como Noite da Agonia, no dia 12 de novembro de 1823. Bem, então, o que Dom Pedro faz? Manda todo mundo para casa, fecha lá o prédio onde estava acontecendo a Assembleia e falou assim, olha, então ele convoca um grupo formado por 10 membros e esse grupo, que é um conselho de Estado, ou seja, pessoas que estão ali próximas a Dom Pedro para aconselhá-lo de qualquer coisa que ele precisasse, e esse conselho será responsável, portanto, para escrever a Constituição que será levada para o povo, será apresentada ao povo, sem votação. Bem, o que essa Constituição estabelece, dentre outras coisas? Tem um artigo muito interessante que fala sobre a inviolabilidade de Dom Pedro, ou seja, Dom Pedro nunca estará errado. Era, de fato, portanto, a ressignificação, a reapresentação de um absolutismo para os brasileiros. Dom Pedro é efetivamente um rei absolutista, ele manda em tudo. Bem, uma outra coisa que é bastante interessante do ponto de vista da época, né? Porque não tem nada de interessante. O voto censitário, que estabelecia critérios para a votação e também para que a pessoa pudesse ser eleita. Por exemplo, só poderia votar homens maiores de 25 anos com renda mínima de 100 mil réis. E isso para votar para deputados. E há outras qualificações que daqui a pouco eu vou mostrar quais são os outros critérios. Nesta Constituição de 1824 também, a apresentação para o povo do poder moderador. Baseado no princípio dos freios e contrapesos, Dom Pedro, sob esse subterfúgio, diz para o povo, olha, é preciso, é necessário para que não haja briga entre os poderes, que eu, na figura de imperador, possa moderar o debate, para que a coisa funcione da melhor forma possível. Bem, no final das contas, o poder moderador acabava concentrando os poderes nas mãos de Dom Pedro I. E isso aconteceu, pessoal, portanto, em 1824, nossa primeira Constituição foi outorgada em 1824 e ela durará até o ano de 1891, tá? Muito bem, nós temos à esquerda, vocês podem ver aqui, à esquerda a Assembleia da saudosa Constituinte da Mandioca, mas que o documento que estava sendo elaborado não foi para frente. E no final das contas, o documento que prevaleceu foi este aqui, a Constituição outorgada, a política do Império do Brasil, que foi outorgada em 1824. Tá, que beleza, olha só, que documento maravilhoso, com o brasão do Império aí no meio, mostrando, portanto, o poder imperial brasileiro. Muito bem. Então, destrinchando um pouquinho mais sobre a questão do poder moderador, funcionava da seguinte forma. Por um lado, nós temos os poderes, né? Além do poder moderador, nós temos os poderes já clássicos, né? O poder legislativo, executivo e judiciário.
O Poder Legislativo previa o seguinte, o Poder Legislativo é bicameral, significa, portanto, que tem o Senado e tem a Câmara dos Deputados. Para ser senador e Câmara dos Deputados, você também tinha que comprovar uma renda. A Câmara, para ser deputado, você tinha que ter uma renda de R$400 mil, uma riqueza de R$400 mil, e para ser senador, uma riqueza de R$800 mil, tá? Bem, já no Poder Executivo, quem mandava na bagaça toda era Dom Pedro, ele que exercia, né? Mas existiam os presidentes das províncias, existiam 14 províncias nesse período, e dentro das províncias existiam os conselhos gerais das províncias. Então, é uma espécie de uns políticos que ajudavam os presidentes a governarem essas províncias, né? Existia o Poder Judiciário com o Supremo Tribunal de Justiça, e o Supremo, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça eram escolhidos por Dom Pedro. Lembrando bem que aqui no início do Poder Legislativo, Dom Pedro havia fechado a Câmara dos Deputados, a Câmara Constituinte. E aí, portanto, no início, sim, quem manda em tudo no final das contas é Dom Pedro. Bem, existiam juízes regionais, juízes de paz, enfim, mas o Supremo Tribunal de Justiça era o órgão judiciário, mais importante, e os ministros eram escolhidos por Dom Pedro. Bem, eu havia dito para vocês que a gente ia comentar um pouquinho mais sobre a questão do critério censitário, o que estabelecia, né? Repetiu aqui homens com mais de 25 anos, a gente não precisa dele aqui. Então, homens com mais de 25 anos, então, portanto, excluía homens com menos de 25, homens pobres, homens brancos pobres livres, não participavam do processo de votação. Mulheres, podia ser rica, podia ser o que for, não podia votar, mulher branca, mulher indígena, mulher africanizada, mulher escravizada e africanizada, abrasileirada, mulher africana escravizada ou então afro-brasileira, né? Não podia votar de forma alguma. Enfim, não podiam, então os indígenas não podiam votar, os escravos e por aí vai, tá? Então, para votar para deputado, a pessoa tinha que comprar uma renda de R$100 mil. Para votar para senador, a pessoa que tinha que ter uma renda de R$200 mil. E para ser deputado, você precisava ter uma renda de 400 mil e senador 800 mil, como eu havia dito anteriormente. Bem, nesse inteirinho, neste momento em que está acontecendo o processo de elaboração da Constituição, fecha a Constituinte da Mandioca, outorga a Constituição de 1824, estão acontecendo guerras de independência, ou guerras que surgiram por conta da revolta de algumas províncias. Províncias, por exemplo, como a do Pará, província do Maranhão, a província do Piauí, a província da Bahia. Então são províncias que até hoje pertencem ao Brasil e que não aceitavam, devido à forte presença de portugueses nessa região. Então eles se rebelaram, porque essas províncias, de uma forma geral, elas se sentiam alijadas dos órgãos decisórios que se concentravam no Rio de Janeiro. Imagina, Minas Gerais já sentia bastante o fato de grande parte dos impostos estarem concentrados, serviam para providenciar uma boa vida para a corte brasileira. Imagina as províncias mais remotas, em que os investimentos não chegavam, muito antes, pelo contrário, além de não chegar, eles tinham que pagar vultuosos impostos para manter a corte brasileira. Então havia uma concentração de poder político e econômico no Rio de Janeiro, isso enfureceu, portanto, outras províncias, e devido também à presença, né, de portugueses nessas províncias, essas províncias se rebelaram. Um episódio muito triste aconteceu no Pará, em que durante essas guerras de independência aconteceu o episódio do Brigue Palhaço. Poderia colocar um navio aqui no Oceano Atlântico, né, para mostrar o Brigue Palhaço. Mas o Brigue Palhaço foi um massacre que foi feito, rebeldes que não aceitavam a independência, eles foram presos, primeiramente numa cadeia, depois eles foram levados para o Brigue. Brigue é uma embarcação, e eles foram deixados ali dentro do porão. E começaram a pedir água, porque era muito difícil, era muita gente dentro de um espaço muito pequeno. E aí, ao invés de terem água, eles jogaram as pessoas, né, os guardas ali,
submetidos aos Thomas Cochrane, que era o grande líder do exército mercenário de Dom Pedro. Dom Pedro, lembrando, para conseguir vencer essas províncias rebeldes, teve que contratar um exército mercenário. A questão é o seguinte: o Brasil não tinha um exército, então teve que contratar uma força mercenária, mas o Brasil não tinha dinheiro para pagar essa força mercenária. Então o Brasil contratou, tem que pagar duas vezes. No final ele teve que contratar e pedir empréstimo à Inglaterra para pagar este exército, né? Então o Brasil se endivida bastante, mas bastante mesmo, com estas guerras. E, bem, o que acontece então no final das contas é que lá no Briga e Palhaço as pessoas são colocadas lá e ao invés de água jogaram cal cru. Cal é aquela matéria-prima que antigamente a gente utilizava para pintar a parede, enfim, aquele negócio ali dá uma ressequidão no ar, as pessoas simplesmente não conseguem respirar. Então aí, com questão de algumas horas e alguns dias, a maioria esmagadora, eram 250 e tantas pessoas, a maioria morreu, só uns 4 sobreviveram. E depois, no final das contas, só um conseguiu viver mais tempo, né? Então foi um episódio muito triste, foi um massacre, não único, vários outros vão acontecer na história do Brasil, viu? E um caso particular é o caso da Cisplatina. A Cisplatina havia sido tomada por Dom João VI em 1817, quer dizer, começou a ser tomada, né? Isso aqui, pessoal, na verdade, a região da Cisplatina é uma treta que vem desde muito tempo. O Uruguai, efetivamente, era um alvo de disputa entre o Brasil e a Argentina. Bem, Dom João conquista a partir de 1817, só que a conquista ela vai se dar numa guerra contra a Argentina. E a guerra se estende até 1821, com a vitória do Brasil. Só que essa rusga não vai ser desfeita, ela vai prosseguir durante todo o século XIX. A rusga entre o Brasil e a Argentina na disputa pela Cisplatina. E os próprios cisplatinos não aceitavam mesmo o domínio brasileiro sobre a região, estimulados inclusive pelos argentinos. Os argentinos ficavam lá cutucando: ô cisplatinos, não aceita não, velho, que isso, velho, você vai aceitar o Brasil te mandar aí, mano, os caras nem falam espanhol. Aí os cisplatinos obviamente não aceitaram e a situação ficou ali meio complicada, meio dramatizada, meio sem solução, até que em 1825, quer dizer, a partir de 1824, mas efetivamente a partir de 1825, o Brasil empreende uma nova guerra contra os uruguaios, e essa guerra vai se estender até 1828, quando no final das contas os cisplatinos conseguem a sua independência, se libertando do Brasil, e aí a Cisplatina se torna o Uruguai, né? Vocês já pensaram a gente ter uma seleção em que aquele jogador bacana, que agora eu esqueci o nome dele, jogando do lado... esquece. Muito bem. E aí, pessoal, então, em 1828, o Brasil consegue... Porque o Brasil consegue nada, né? O Brasil... ele vai perder a Cisplatina e o Uruguai que consegue a independência, tá? Deixa eu ver, aqui a Confederação do Equador. A Confederação do Equador vai ficar para a próxima aula, então se você está me acompanhando, não perca as cenas do próximo capítulo, que eu vou fazer uma aulinha especial sobre a Confederação do Equador, uma das revoltas mais sensacionais e mais tristes também no final das contas, porque eles perderam. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem tranquilos, e aí, precisando de mim, é só chamar. Tchau!